Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis 48. Livro do Gênesis, capítulo 48. Hum, hum. Eu farei a leitura de todo esse capítulo e será essa também a porção que nós iremos pregar nesta manhã, contando com a graça do nosso Deus. Gênesis 48. E peço que todos acompanhem, prestem bastante atenção, lembrando-se que essa é a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois dele, será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu como pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este.
põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando por voz de Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disso, depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos. Bondoso Deus, te pedimos graça. Fala conosco dos altos céus. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos nesse texto, ó Deus, as maravilhas da tua lei, por meio de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Senhor. Assim te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Como você olharia ou tem olhado para um servo ou uma serva de Deus, idosa ou idoso, que já está muito debilitado ou debilitada por causa da sua enfermidade, bem perto, talvez, da sua morte? Como você tem olhado para essa pessoa que, sim, de fato, já tem muita fraqueza nos seus membros, inclusive, mostra aquilo que diz Eclesiastes, né? Até um gafanhoto lhe será pesado, tamanha fraqueza nos braços. Como você tem olhado para essa pessoa que também já não fala, a depender da conversa, das informações, as ideias bem claras? Como você olha para uma pessoa assim? Você vê apenas um fraco? Você vê apenas uma pessoa digna, você vê uma pessoa digna de pena? Irmãos, esse texto vem nos mostrar como de fato deve ser visto um servo de Deus, que caminhou toda a sua vida com o Senhor e o Senhor com ele. E ao final dela está aparecendo porque de fato essas coisas vêm sobre todos, a velhice chega. E na verdade ela chega aos que são abençoados, não é? Nós vemos isso no quinto mandamento. É uma bênção chegar até a velhice e sabemos que nos nossos dias muitos jovens têm morrido e não chegam até a velhice. Como nós enxergamos essas pessoas? Nós olhamos para esse texto e vemos, meus irmãos, que apesar de a morte e a velhice serem tão indesejadas, no sentido de que nós relutamos em que elas venham até nós. Apesar de a morte e a velhice, elas serem assim tão indesejadas e relutemos tanto contra ela, nós vemos nesse texto que ela é um momento abençoado e ao mesmo tempo abençoador para o crente. Esse é o ensino desse texto. A morte, um momento abençoado e abençoador para o crente. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Em primeiro lugar, abençoado com a promessa. Aqui os 3 falam de Jacó, de fato. Abençoado com a promessa. Em segundo lugar, abençoando com a adoção. Em terceiro lugar, abençoando com a herança. Aqui nós vemos que Jacó é abençoado
ele menciona isso aqui no verso número 4, ele menciona a fecundidade ou a fertilidade, ele menciona também a herança que ele recebeu de Deus. Essa é a promessa. Ele aqui nós vimos em primeiro lugar que ele é abençoado com a promessa, mas sendo abençoado dessa forma, nós também vemos Jacó abençoando, em segundo lugar, é o nosso segundo ponto, com a adoção e abençoando com a herança. Volte seus olhos então para o verso número 1. Nós vamos começar a ver aqui que Jacó, ele é abençoado com a promessa. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Nós vemos, meus irmãos, aqui que chega então um momento que uma enfermidade acomete a Jacó. Ele está no Egito, numa terra estranha. Já temos visto isso. Numa terra em que ele está peregrinando. Ele sabe que é temporária a sua permanência ali no Egito. E então vem essa enfermidade até ele. E quando essa enfermidade chega até ele, chama-nos a atenção aqui a reação de José. Quando dizem que o seu pai está enfermo, ele então ele não apenas vai até o seu pai, mas ele também toma consigo Manassés e Efraim. Isso é significativo. Quando José ouve que seu pai, que já está com 147 anos, está enfermo, é bem provável que ele tenha pensado: talvez seja essa a hora de meu pai partir. Nós sabemos o que é uma enfermidade para um idoso. Uma simples enfermidade pode levar uma pessoa idosa por causa da fragilidade da sua saúde. E é bem provável que então tenha se passado tudo isso na cabeça de José e ele não perde tempo, ele vai até o seu pai. Mas não apenas isso, ele poderia ir sozinho, ele vai com seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E isso é, irmãos, também significativo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas os 2 nomes dos filhos de José têm um significado. Manassés está incluído no seu significado: esqueci-me da casa de meus pais. Ou de meu pai. E Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Os 2 nomes dos seus filhos mostram ainda, naqueles dias, a amargura que ainda estava no coração de José, a tentativa que ele tinha de tentar esquecer da sua parentela e de toda a história, porque foi vendido pelos seus irmãos. Ainda havia a amargura no coração de José. E ele coloca o nome de seus filhos para representar essa tristeza, essa tentativa de se afastar de seus pais, da sua casa. Mas veja o que está acontecendo aqui. Jacó está para partir. E agora José traz Manassés e Efraim. José quer fazer questão de que os seus 2 filhos tenham muito claro, bem perto dos seus corações, quem é o seu pai, quem é o avô deles, quem é Jacó. Ele quer trazer para perto. Agora vemos então um sinal de que José se arrependeu daquela disposição de se afastar da sua parentela. Agora vemos que o Senhor, pela providência, não tratou apenas o coração dos irmãos de José, mas também tratou o seu próprio coração. E então José não quer. Ele sabe que o tempo está correndo, que é provável que seu pai morra. E ele não quer que o seu pai morra com esse histórico de que ele fez questão de se afastar da casa do seu pai e também assim afastar os seus filhos do seu pai. Ele leva Manassés e Efraim. Ele chega até Jacó. Jacó se esforça para levantar. Eu não sei se você já viu um idoso enfermo
Para nós levantar, para nós que estamos saudáveis, levantar da cama é uma coisa muito simples, muito. Mas para um idoso, irmãos, é dolorido, é cansativo o simples levantar da cama. Mas aqui Jacó mostra a sua disposição amorosa para com José e seus filhos. Então ele se levanta, diz o texto, esforçou-se, no verso 2, Israel, e se assentou no leito. E então agora Jacó menciona a promessa que ele recebeu de Deus. Aqui ele mostra que de fato ele foi abençoado com a promessa. E ele menciona que esteve em luz e que ele mesmo chamou Betel, onde o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele e o abençoou com a promessa da fertilidade e da terra, da possessão perpétua. A promessa envolve tanto ter filhos, se multiplicar, quanto ter terra. É isso que ele menciona aqui no verso número 4. Então ele menciona, irmãos, a promessa. Jacó, ele é o portador da bênção. Jacó não é apenas um fraco que, pelo simples se levantar na cama, tem que se esforçar. Jacó é o portador da bênção. Ele é o descendente de Abraão que vive aqui. Como nós devemos ver, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que está fraco em sua enfermidade. Aqui nós vemos que é, mesmo assim, nesse estado, nós não devemos ver com pena. Eis o portador da bênção. Ele menciona, ele me abençoou, ele apareceu a mim na terra de Canaã. Ele é o portador da bênção, meus irmãos, mas nós sabemos que, na verdade, Jacó está aqui apontando para Cristo, porque é por meio de Cristo que todos subsistem, diz o texto em Colossenses 1. É por meio dele que todos vivem. Na verdade, a promessa entregue a Abraão, falando do descendente, na verdade nos mostra Cristo Jesus. Isso já foi mencionado pela boca do próprio Deus lá em Gênesis 3. É por meio dele que viria toda a bênção. Ele viria para reverter a maldição do pecado. E como lemos em Gálatas, se fazendo maldição, maldito. Foi assim que então ele se tornou o portador da bênção. E é assim que ele abençoa todos aqueles que creem nele. Jacó aqui é um reflexo do Senhor Jesus. E Jacó transmite, ele menciona essa promessa que recebeu do Senhor. Meus irmãos, tantas coisas Jacó poderia mencionar aqui perto da sua morte. Jacó viveu 147 anos. Mas Jacó menciona aqui, perto da sua morte, o momento em que Deus apareceu a ele. É isso que está muito mais marcado do que qualquer outra coisa no coração de Jacó. Os dois momentos, quando ele ia fugindo de seu irmão e tomou aquela pedra e se deitou e fez de travesseiro. E quando ele voltou, onde ali ele lutou com Deus. Ali Deus apareceu a ele, nesses dois momentos. E é isso, é desses dois momentos que Jacó está falando quando Deus Todo-Poderoso apareceu. E ali, nesses dois momentos, Deus o abençoou. De toda a história de Jacó, aquilo que mais está marcado na vida dele, no coração dele, aquilo que mais tem valor para ele, é o momento em que Deus aparece para ele. E uma vez que Jacó, então, é portador da bênção, uma vez que nós vemos aqui que ele é abençoado com a promessa, ele agora abençoa. Sim, o fraco Jacó, o doente, o idoso,
Ele não apenas é o abençoado, mas agora ele abençoa. Ninguém dá aquilo que não tem, não é verdade? Ele agora abençoa. E vemos agora nosso segundo ponto. Em primeiro lugar, vimos o abençoado com a promessa. Agora, em segundo lugar, vemos abençoando com a adoção. Verso 5 até verso 12. Jacó diz agora: pois os teus 2 filhos, ele fala a José, que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse aqui no Egito, são meus. Mas como assim são meus? Ele explica: Efraim e Manassés são meus, serão meus, como Rúben e Simeão. Abençoando com a adoção. Jacó, meus irmãos, está adotando os filhos de José. Mesmo com 147 anos. Jacó está adotando os netos. Antigamente, era muito comum os avós adotarem os seus próprios netos, tios adotarem sobrinhos, ou outros parentes da família, ou vizinhos, seja porque os pais abandonaram, seja por uma questão crítica financeira. Então, seja pelo afeto, se adotava. Esté foi adotada. Lá em Esté, capítulo 2, no verso número 7, está escrito: ele criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai, que era o tio dela, tomara por filha. Esté foi adotada pelo seu tio. Meus irmãos, nós vemos aqui a verdade de que não apenas Manassés e Efraim estão sendo adotados por Jacó. Essa verdade, essa cena, nos mostra a verdade de que todos os crentes, somos filhos adotivos de Deus Pai. A Bíblia não faz questão de a todo tempo estar nos chamando de filhos adotivos. Porque para Deus, aquele que é, digamos assim, o por natureza ou adotivo é filho. Mas em alguns momentos, como lemos hoje em Efésios 1:5, a Bíblia nos mostra essa bênção da adoção que recai sobre os crentes. Em Efésios 1:5 diz que Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós, todos os crentes, se você é um crente, você é o filho adotivo de Deus. E Jacó está aqui refletindo já essa verdade, quando ele diz que Manassés e Efraim seriam filhos dele, como Rúben e Simeão. Rúben e Simeão eram filhos, digamos, biológicos dele. Mas agora ele está colocando no mesmo patamar, dizendo: não apenas esses são os meus filhos, mas também Manassés e Efraim. Nós vemos, meus irmãos, que isso tem um motivo. Ele menciona Raquel aqui no verso número 7. Raquel teve apenas José e Benjamim. E é o que o texto nos diz, dá a entender então que Jacó também faz isso para colocar na conta de Raquel mais esses 2 filhos. Tal é a consideração que ele ainda tem por ela, ainda sendo uma que já partiu. É isso que ele diz: vindo, pois, eu de Padã, no verso 7, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. Aqui ele mostra, então, o motivo também, mais um motivo de ele estar adotando Manassés e Efraim. Ele, então, diz, mencionando que está abençoando com a adoção, mas ele não vê que Manassés e Efraim estão ali.
Esses tinham por volta já de 20 anos. Mas Jacó já estava já com seus olhos escuros por causa da velhice. Por isso não vi. Ele pergunta no verso 8: quem são esses? E José responde: são meus filhos. E ele então, como um pai, beija e abraça Manassés e Efraim e os coloca dentre os joelhos, diz no verso número 12. Era um costume daqueles dias, mostrando o afeto paternal e também maternal no caso da mulher. Quando se acabava de nascer uma criança, se colocava perto dos joelhos. Nós vemos isso sendo mencionado em outros textos da Escritura. E é por isso que Jacó coloca esses dois jovens já perto dos seus joelhos. Pouco provável que no colo, já eram homens, mas perto dos seus joelhos. Ele os abraça, ele os beija e mostra que de fato os adotou e que não faz diferença alguma entre os demais filhos. Jacó está aqui abençoando, meus irmãos, com a adoção. E nós vemos que essa sessão se encerra com José se inclinando à terra diante da sua face. O sonho de José mostrava que todos se inclinavam perante ele. E vemos isso acontecendo várias vezes no Egito, com seus irmãos se ajoelhando diante de José. Mas agora, ao final, é José que está se inclinando perante o seu pai. E não podemos, meus irmãos, de perceber, mais uma vez, a alusão ao Senhor Jesus Cristo nesse texto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, verso 28. José aqui é o filho amado de Jacó. 1 Coríntios 15, 28. José é o filho amado de Jacó. Mas nós vemos agora José se dobrando diante do seu pai. Isso nos mostra, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, quando diz aqui, Paulo, em Corinto: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Assim como depois de tudo, o Filho entregará ao Pai todas as coisas, e ele mesmo se prostrará diante do seu Pai. Assim José está refletindo aquilo que irá acontecer, se dobrando diante de Jacó. José era como primeiro-ministro no Egito. José recebeu muitas coisas, muitas posses no Egito, muito poder no Egito, muito governo no Egito. Mas agora ele ajoelha diante do fraco, idoso, doente Jacó, mostrando que ele é menor do que Jacó. Como isso mostra o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, irmãos, essa segunda sessão aqui, Jacó abençoando com a adoção, mas passamos para a terceira e última, Jacó abençoando com a herança, versos 13 ao final, verso 22. Jacó então abençoa os filhos de José, e essa bênção nos mostra já aqui uma bênção trinitária no verso 15. Ele estende a mão e diz aqui no verso 15, e abençoa José: o Deus em cuja presença andavam os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja nele chamado o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra. Nós vemos aqui uma bênção trinitária. Nós sabemos já quem é esse anjo aqui mencionado no verso 16. Já era o verbo pré-encarnado, a aparição, flashes da encarnação do Filho de Deus. O anjo, que aparece muitas vezes aqui no Antigo Testamento, apareceu também a Jacó. É o Filho, o Deus em cuja presença andaram os seus pais.
é o próprio Deus Pai, e o Deus que sustenta é o Espírito, pela sua providência maravilhosa. Aqui vemos a Trindade, é pela Trindade que Jacó abençoa os seus filhos, Manassés e Efraim. E nós vemos isso também, irmãos, se você depois abrir a sua Bíblia lá em número 6, há uma bênção também trinitária ali na bênção sacerdotal. E cada pessoa da Trindade está representada. Então, José abençoa esses rapazes, aliás, Jacó abençoa esses rapazes, e José faz um esquema conforme aquilo que ele achava que deveria acontecer. José pega Manassés, que era o primogênito, coloca ali perto da mão direita de Jacó, pega Efraim, que era o mais novo, coloca ali perto da mão esquerda, já ajeitando as coisas, mostrando, pensando ele que é Senhor neste momento da providência, para que então o mais velho fosse abençoado com a maior bênção e depois o mais novo. Quando nós ouvimos idosos falando e agindo, muitas vezes nós pensamos, já está caducando, já não está sabendo o que é que está fazendo ou falando. Não é verdade? Mas aqui, irmãos, apesar de ser idoso, apesar de estar enfermo, Jacó está muito lúcido naquilo que ele está fazendo. Ele cruza as mãos e abençoa com a maior bênção o mais novo. Também abençoa Manassés, mas a maior bênção é de Efraim. José parece que esqueceu quem é o seu pai. José parece que esqueceu que Jacó é o mais novo, Esaú era o mais velho, mas a bênção foi de Jacó. José parece que esqueceu que Jacó enganou seu pai velho, que também já não enxergava. Mas Jacó lembrava de tudo isso. Ele estava muito atento a essa hora. É certo que aquela cena em que Jacó engana Isaac vem aqui à sua mente. E Jacó tem todo o cuidado, ele cruza as mãos para não errar. E abençoa Efraim com a maior bênção. José não gosta disso. José aqui despreza o seu pai. E como irmãos, nós somos tendenciosos a desprezar os idosos, os mais velhos. Como somos atrevidos, desprezando as suas cãs que estão bem diante de nós, mostrando as suas milhas, mostrando o quanto já viveram, mostrando o quanto já foram provados por Deus. Sim, eles são fracos, podem estar doentes, mas já foram lapidados pelo Senhor. E nós muitas vezes desprezamos, inclusive nós jovens. Dizemos, não, eu sei o que eu estou fazendo. É melhor assim, é melhor desse jeito. Não, do outro jeito não. José é tão atrevido que ele pega as mãos do seu pai e descruza. Que atrevimento! Que desonra! Que desprezo! Como jovens, muitas vezes desprezam arrogantemente os mais velhos. É isso que José está fazendo aqui com seu pai. E esse texto deve nos levar aos mais novos a respeitarmos, honrarmos, cumprirmos o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, que não fala apenas do pai e mãe biológico ou que criou, mas fala dos mais velhos. Como esse texto deve nos levar ao autoexame. E pelo menos, ainda que vamos discordar de um mais velho,
pelo menos, nós devemos pensar 1, 2, 3, 4 mais vezes. É certo que os idosos também erram. É certo que os seus pecados, eles tomam ainda uma proporção maior, não é? Assim como as virtudes são melhoradas para na velhice, também os pecados, eles são piorados na velhice. Tendem a ouvir menos, isso é verdade. Mas, irmãos, o quinto mandamento é lei para nós. Honra, honra teu pai e tua mãe. Como devemos ponderar na palavra dos mais velhos? E José aqui, ele não faz isso. Ele descruza os braços de seu pai. Ele se desgosta. Ele diz: não é assim, meu pai. Que arrogante. Não é assim, meu pai. Ele quer ensinar o seu pai. Aquele que havia acabado de mencionar, que foi abençoado por Deus, que é o portador da bênção. Ele quer ensinar o seu pai. Não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, diz ele no verso 18. Então põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó diz: na sabedoria e paciência de um ancião. Eu sei, meu filho. Eu sei. Ele também será abençoado. Mas o maior será Efraim. O maior será o menor. Então, ele abençoa com a herança da terra. Vemos isso aqui no verso número 22, ele abençoa José, e isso é estendido sim a Efraim e a Manassés. Nós vemos aqui no verso 20, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim, como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. E é por isso, irmãos, que na história do povo de Israel, nós vimos que uma das tribos que mais crescem é a tribo de Efraim. Inclusive o reino do norte é chamado pelo seu nome, Efraim, por causa da bênção, da herança que deu Jacó à tribo de Efraim. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Mas eu peço que você olhe para um último detalhe nesse texto. Aqui está um idoso abençoando. Aqui está um idoso perto da sua morte, com dores por causa da sua enfermidade. Mas não veja apenas um idoso fraco, doente. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 21. Hebreus 11, verso 21. Hebreus 11, 21 diz: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Nós vimos um homem fraco, nós vimos um homem enfermo, mas nós vemos não apenas aqui o portador da bênção, mas um homem que faz no final da sua vida aquilo que ele fez ao longo dela. Ele adora ao seu Deus. Ele pode não ter muito bem a sua mente funcionando para pensar em outros detalhes, mas ele tem muito claramente em sua mente, em seu coração, quem é o seu Deus. O Deus que peregrinou com ele. E ele adora a esse Deus a quem ele se entregou. Ele não deu apenas o dízimo, como ele prometeu em luz. Ele entrega a sua vida. Irmãos, que bênção. Como você vê um piedoso, um servo, uma serva do Senhor que está perto de morrer. Como os nossos olhos veem apenas o visível. E temos pena muitas vezes. Mas esse texto está nos mostrando que devemos ver com grande honra e admiração um servo e uma serva que está perto da morte.
É um momento abençoado. E ele ou ela também abençoam. E como são abençoados aqueles que estão ao redor de um servo do Senhor que está perto de morrer. Como podem testemunhar a obra da graça de Deus, o poder e a fidelidade do Senhor, mantendo um servo do Senhor até o final da sua vida. Eu finalizo com o texto de Mateus 28, verso 18, e partirei para as aplicações. Abra sua Bíblia lá. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus, muito mais do que Jacó, foi aquele que recebeu todas as bênçãos e posses de Deus. E agora, ressurreto aqui diante dos seus apóstolos, ele diz: toda autoridade me foi dada. Eu tenho tudo. E ele então abençoa os seus discípulos e os encoraja a viver aquilo que eles viveram com Cristo, a transmitir aquilo que eles receberam de Cristo a outros. Jacó é um grande homem, certamente, mas ele é tão pequeno diante do Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, o herdeiro de Deus, por meio de quem também nos tornamos herdeiros de todas as coisas, cheio de vida, cheio de força. Quando olhamos para a cruz, vemos Cristo fraco, crucificado, agonizando, mas eis que ele ora e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E diz o texto, um dos evangelhos também, que ele mesmo dá um brado e morre, porque ele mesmo disse que a minha vida ninguém vai tirar, eu mesma a dou. Meus irmãos, que texto maravilhoso, que nos leva a verdades tão profundas. Eu quero encerrar esse sermão com algumas aplicações. Em primeiro lugar, você tem se separado dos teus familiares? Isso inclui os descrentes? Olhe para José. Ele viveu uma boa parte da sua vida se afastando dos seus familiares, ainda que isso incluísse que ele foi injustiçado, mas não lhe dava o espaço para que ele se afastasse dos seus parentes. Ele, ainda que injustiçado, deveria buscá-los. E José agora, ao final, ainda que seja no final da vida de Jacó, ele tem esse entendimento e ele vai até seu pai e ele leva os seus irmãos, ou melhor, os seus filhos. Ele não quer que Jacó parta sem que os seus filhos tenham uma grande honra por ele. Como você tem agido para com sua parentela? Você tem se afastado deles e buscado viver a sua vida isolado deles, ainda que eles não queiram viver perto de você? Irmãos, a Escritura nos diz que aquele que não cuida daqueles que são da própria casa se faz pior do que os descrentes. Nós somos chamados a não esquecer da nossa parentela, ainda que eles desprezem a nossa fé, ainda que eles tenham ódio de nós. Nós somos chamados a pedir sabedoria de Deus nesta manhã, amá-los, servi-los, cuidar deles, porque é isso
que Deus faz conosco. Como esse texto nos ensina, então, aqui no que depende de nós, devemos nos aproximar dos nossos parentes, especialmente os pais dos pais, como José faz aqui, se aproximando do seu pai, e que os pais ensinem isso aos seus filhos. Ensinem a honrar os seus avós, não importa quem eles sejam. A todo tempo o texto está dizendo Jacó, Jacó é o enganador, mas é ele que é honrado por José e por Manassés e Efraim. Não importa. Essa é a primeira aplicação, irmãos. Segunda aplicação que faço é: se você tivesse a oportunidade de no leito de morte dizer aquilo que mais foi motivo de bênção em sua vida, aquilo que mais lhe trouxe alegria em toda a sua vida, em todos os dias que você viveu, o que você diria? Viagens que você fez? Conquistas lícitas, materiais e temporais que Deus te deu? Jacó ganhou terras. Jacó tinha servos. Mas o que ele menciona aqui de mais importante para o seu legado é quando Deus apareceu a ele em luz. Ah, irmãos, como nós erramos a mira dos nossos olhos tantas vezes na nossa peregrinação e valorizamos muito mais aquilo que será desfeito quando Cristo vier. A terra e as suas obras, diz em 2 de Pedro, serão desfeitas, serão destruídas. Vai tudo se desfazer. Tudo aquilo que durou tanto esforço, que levou tanto esforço para ser construído, vai tudo ser desfeito. E vai ficar aquilo que é perene, eterno, aquilo que a traça não destrói, a ferrugem não corrói. É isso que deve ser mais valorizado por nós. E é isso que Jacó valoriza. Terceiro lugar, sejamos o povo, irmãos, que adota aqueles que estão na fila do aborto. Eu sei que não tem fila para abortar, eu sei que tem fila para adotar. Para abortar não tem fila não, infelizmente. A porta para adoção no nosso país tem sido cada vez mais larga. Mas nós sabemos que muitos estão abortando filhos hoje, ou abandonando. Por que que os crentes resistem ainda tanto a adotar filhos? Será que se esquecem que eles mesmos são adotados por Deus? Alguns dizem, não, pode ser que venha com algum gene ruim do pai e da mãe. Irmãos, e o nosso sangue, tão ruim e carregado de pecado? Deus não considerou isso e nos adotou. Nós tínhamos o pior sangue, o sangue de depravados, de inimigos de Deus. Mas Deus não levou isso em conta. E Ele faz como Jacó aqui, Ele abraça, Ele nos abraça, Ele nos beija. Quantos filhos da aliança surpreendem os pais tantas vezes e são tão difíceis de ser tratados em pecados por anos? São criados no meio da igreja. Temos medo de adotar porque pensamos, não, vai trazer alguma prática ruim para minha casa, mas os da casa muitas vezes são os piores. Isso não existe, irmãos. O pecado vem quando a concepção acontece.
Porque o povo de Deus ainda tem tanta resistência em adotar filhos. Medo que eles sejam tomados. Em última instância, não são nossos, são de Deus. Nem os biológicos são nossos. Ao tomar filhos adotados, filhos que estão para serem rejeitados por suas mães e pais, filhos que no ventre estão para serem abortados, já estão com a sua sentença marcada. Ao tomá-los, o povo de Deus os abençoa com a bênção do Deus do pacto, e nós damos então a oportunidade para que eles conheçam o Evangelho. Eles vivam no meio das famílias do pacto. Aqueles que viveriam, talvez, em drogas, em violência, em uma casa muito certinha, moralista, de pessoas que irão para o inferno, porque confiam no seu braço, eles têm a oportunidade de crescerem no meio da aliança. Ao menos a oportunidade de ouvirem o Evangelho. Nós somos aqueles que foram abençoados, nós somos portadores da bênção por causa de Cristo e temos a bênção, irmãos, da fertilidade. E a fertilidade é não apenas a fertilidade biológica, digamos assim, mas a capacidade de poder adotarmos filhos. Temos essa bênção para abençoar esse mundo que jaz no maligno, em trevas. Não furte crianças que você souber que estão para ser abortadas ou abandonadas dessa bênção. Não esconda a bênção, não enterre ela. Em nome do Senhor Jesus. A quarta e última aplicação. Cultue ao Deus vivo em vida, e você morrerá cultuando a Ele. É isso que Jacó faz. Ele cultuou a Deus por toda a sua vida. Ele conheceu a Deus em culto, nas aparições de Deus a ele. E ao final da vida de Jacó, o que vemos? Um homem fraco, doente, adorando ao Deus de toda a terra. Nós sabemos, irmãos, que inclusive muitos servos do Senhor ficam tão limitados por causa da enfermidade que nem mesmo podem estar no culto muitas vezes. E eis então o nosso dever de ir até eles, de não os abandoná-los, e como nós falhamos nisso, desprezando-os. Temos pena dele muitas vezes, penas deles. Por vezes até dizemos, não vem. Onde está fulano, não vem para a igreja. E não sabemos o que aquele irmão ou irmã passa. Se o seu coração, se ele pudesse, ou ela pudesse, estariam como Jacó, morrendo diante de Deus, morrendo cultuando. Que essa seja a nossa experiência. Aqueles que morrem, aqueles que vivem cultuando, morrerão cultuando. Mas aqueles que vivem sem cultuar, é bem provável que morrerão também sem cultuar. Como você tem encarado o culto? Qual é o valor que ele tem para você? Repito, como já disse outras vezes, alguns dizem assim, não, eu já fui para o culto de manhã, está bom. Meus irmãos, aquilo que nós amamos fazendo com todas as nossas forças, aproveitamos cada segundo. Como nós podemos dizer para Deus assim, Senhor, eu já te vi de manhã, eu não preciso ver à noite. Eu já te ouvi de manhã, não preciso ouvir à noite.
que nos arrependamos dessa mentalidade, irmãos. Eu sei que nem todos, por questões de saúde, podem vir os 2 cultos. Mas o fato é que há irmãos que podem e não vêm. Nós que viemos, nós que estamos no culto, por vezes desprezamos, a nossa cabeça voa, viaja. Como o Senhor nos chama a amarmos a sua presença com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. E se você está aqui hoje e você não faz parte da igreja, Deus está te chamando a amá-lo de todo o coração, a entregar a sua vida a Ele completamente, como Jacó fez. E ali estava aquele idoso, fraco, enfermo, adorando ao Deus dos deuses, com a força que muitos que têm saúde não têm, de adorar ao Deus de toda a terra. Que Ele, irmão, nos abençoe, que Ele nos ensine acerca da vida e acerca da morte, e que não temamos, pois é um momento abençoado e abençoador para o crente. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Senhor, te bendizemos, ó Pai. Te adoramos. Tu és o Deus de nossas vidas. Perdoa-nos quando nós preferimos outras coisas, Senhor. A vida passa muito rápido. Os anos passam muito rápidos. Ontem tínhamos 10 anos a menos, 15 anos a menos, 20 anos a menos. Alguns aqui que 30 anos. Há memórias de anos que estão muito frescas em nossas mentes, o que mostra a rapidez com que o tempo passa. Mas, ó Deus, não seja a nossa fé, não sejam como os anos que passam rápido, que passam. A nossa fé cresça, o nosso temor a Ti cresça, o nosso amor a Ti cresça. E cada vez mais nós sejamos, ó Deus, sim, Jacó. Jacó o enganador, Jacó é o seu nome, Jacó conturbado por tantas passagens, mas sejamos também Jacó santificados pela graça, sejamos também Jacó aqueles que não deixam o Senhor, não deixam o culto. Sejamos Jacó aqueles que ensinam os seus filhos a honra. Sejamos Jacó aqueles que acolhem, adotam. Sejamos Jacó, herdeiros de todo mundo, doando aquilo que temos, abençoando outros. Sejamos Jacó. E assim recebe-nos, ó Deus, na glória. Ó Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.